crucificando a carne. Und der Herr, lieber Gott, sagte dann, dass das Thema sein sollte für diese heutige Jüngerschaft, das Fleisch kreuzigen. Amém? Amém. É um tema que todos nós precisamos, esse é um tema was wir alle brauchen, e é um tema que precisamos de disciplina, porque é algo que acompanha a gente diariamente. Wir brauchen Disziplin, weil dieses Thema begleitet uns ständig. Uma doença não está sempre lá. Eine Krankheit ist nicht immer da. Amém? Mas a carne está sempre aí, né? Um demônio nem sempre está lá, espero eu. Ein Dämon ist nicht immer da, so hoffe ich. Amém? Ich hoffe. Aber a carne sim. A carne está sempre lá. E o próprio Paulo, ele depois que ele venceu, digamos assim, o demônio da religiosidade que agia nele, porque ele queria matar alguém em nome de Deus, e as pessoas que ele queria matar eram de Jesus, e quem seguia Jesus era da verdade. Então quem estava nele era um espírito, né? Quem guiava era um espírito religioso, que queria matar em nome de Deus. É o que muitos estão fazendo hoje, né? Und Paulus zum Beispiel, da war in ihn ein böser Geist, und zwar ein Geist von Religiosität. Das heißt, wollte andere töten im Namen Gottes. So machen viele heutzutage. Ne? Will ich ja nicht sagen wer, aber du weißt, wer tötet im Namen Gottes. Eu não vou dizer aqui porque eu estou gravando, mas você sabe muito bem quem é que mata em nome de Deus. Amém? Não só eles, mas muitos mais. Nicht nur sie, sondern viele andere. Amém? E olha o que a Bíblia diz, amados irmãos, guck mal was die Bibel sagt. E vós que estáis em Cristo. Já começa por aí. Se é quem está em Cristo, né? Essa é a pergunta. Alle, die zu Jesus gehören. Ja, das ist die Frage. Gehören wir zu Jesus? Das ist die Sache. Crucificaram a carne com todas as suas paixões e concupiscências. Amém? Alle, die zu Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Amém? Então, é um tema bíblico, né? Quando nós falamos de crucificar a carne. Eu lembro que há muito tempo eu ouvi uma irmã orando e eu não conhecia isso. Eu estava pastoreando ela, mas eu não conhecia isso. Eu lembro que até minha esposa estava no dia. Ich habe mal für eine Schwester gebetet und ich kannte dieses Thema nicht, né? Claro que eu estava sempre lutando contra a carne, mas não conhecia essa maneira de crucificar. Jesus foi crucificado. E de repente, ela começou a orar: Senhor, crucifica a minha carne. Eu crucifico minha carne? Jesus, né? Eu crucifico as minhas paixões, eu crucifico tudo que não te agrada. Aí de repente ela, bum, caiu, lembra, irmão? E me assustou lá em bom, né? Und auf einmal ist sie gefallen und sie hat gesagt, ich kreuzige mein Fleisch, ich kreuzige alles Böse in mir, ich kreuzige diese falsche Wille und Gelüste und Leidenschaften, die nicht von Gott kommen, né? E ela estava fazendo algo certo, amém? Sie machte etwas völlig richtig. Então, não há nada mal em você orar e você dizer, Senhor, eu crucifico a mentira que quer agir na minha vida, entendeu? Eu crucifico a vontade de mentir, eu crucifico a vontade de roubar, a vontade de se prostituir, a vontade de dar um soco, a vontade de quebrar uma cadeira com a minha mão. Eu crucifico, tá entendendo? Ich kreuzige diese Wille zu lügen, Wille zu, wie wir gesagt haben, Hurerei treiben, Wille zu töten, zu rauben, oder was weiß ich, böse sein, falta de perdão, Bitterkeit, amargura, eu crucifico. Então, falar isso não é nada errado. E eu só estou explicando aqui para vocês porque eu achei novo. Até um pouco estranho, porque eu nunca tinha ouvido assim, eu crucifico, né? Das sage ich nur, damit du das weißt, weil für mich war das damals ein bisschen neu. Ich kreuzige, né? Ich kreuzige. Aber ja, du kannst kreuzigen alles, was nicht von Gott kommt. Agora, os significados, né? Paixão. O que é paixão? É um desejo violento. É um desejo ardente. Existe uma paixão boa. Amém? Teve alguém que falou, poxa, mas
eu dizer para Deus que eu tenho uma paixão por Ele, paixão, amor. Não. O próprio Jesus, ele mostrou a paixão de Cristo. Unser Jesus, hatte Passion, also diese Leidenschaft für uns. Das heißt, Leidenschaft ist nicht schlimm. Mas o problema é as paixões erradas. Paixões erradas. Aber das Problem ist, die Begierden, also die falsch sind. Was ist Begierde? Ein starkes Verlangen nach Genuss. Em alemão está até interessante que está escrito assim: paixão é um desejo violento por saciar os meus sentidos, meu olho, meu ouvido, meu paladar, minhas mãos, meus pés, tudo que é sensual. A palavra sensual não é uma palavra ruim no início. A palavra sensual é simplesmente o olho, o ouvido, o nariz, tudo que é sensual, ou seja, tudo aquilo que te faz, quando eu toco aqui eu sinto, então é sensual. Então eu estou tocando na Bíblia, eu estou usando o meu senso para tocar na Bíblia. Então a palavra sensual em si não é uma palavra ruim, mas hoje a gente sabe que alguém sensual, aí você já sabe muito bem o que é, por causa que é uma pessoa que ela mostra, seja um homem ou mulher, ela quer passar uma sensualidade, entendeu? Não é algo que vem de dentro, por exemplo, é algo só sensual, entendeu? Pelos olhos, pelos ouvidos, pela maneira de se comportar. Das heißt, Begierde ist ein starkes Verlangen nach Genuss. Das heißt, wenn alles, zum Beispiel, und das bringt Probleme, wenn wir zum Beispiel sagen, oh, ich habe heute gebetet und das Gebet war nicht so schön, also gehe ich lieber woanders und dieser Genuss muss sich stillen. Imagina, você faz uma oração e para você aquela oração não foi tão boa, você não sentiu tanto, aí você vai saciar o desejo que você tem em outra coisa. Amém? E pode ser que às vezes você faz uma oração, você não sentiu tanta coisa, mas é por isso que você vai saciar o seu desejo em outras coisas? Não. Amém? Manchmal kann sein, dass du ein Gebet hast, wo nicht so du die Gegenwart Gottes so toll gespürt hast, aber du darfst dieses Verlangen nach Genuss nicht falsch umsetzen. Amém? Concupiscência é o desejo imoderado de satisfazer a sensualidade. Leidenschaft ist der Zustand, in dem jemand starke Gefühle empfindet. Amém? Então, o desejo imoderado. É natural um homem ele desejar ter a sua esposa. É natural um homem desejar ter um carro pelo menos para ele se mover. Não é um luxo, se mover. É natural um homem, uma mulher, coisas básicas, mas você tem que tomar cuidado, porque tudo que vira imoderado traz muitos problemas. Por isso que às vezes um simples filho pode virar um ídolo. Por isso que Deus provou a Abraão e falou, mata o teu filho, né? Só que Deus não deixou ele matar, mas ele queria ver, será que Abraão seria capaz de me amar mais do que o seu próprio filho? Und das heißt, manchmal haben wir starke Gefühle, aber wir leben nicht von Gefühlen. Amen. Glaube ist kein Gefühl. Ob ich spüre oder nicht, Gott ist hier. Amen. Ob ich merke oder Gänsehaut bekomme, Gott ist hier. Se eu sinto arrepio ou não, Deus existe. Amen. Então eu não posso me basear em sentimento para dizer que, nossa, né? E isso, homens experientes dizem isso. Os homens experientes, que eu digo assim, de Deus, eles sentem a presença de Deus, eles andam com Deus, mas eles sabem muito bem que mesmo se eles não sentiram nada, Deus continua existindo, Aleluia. Deus continua sendo poderoso. Isso muitos homens de 80, 70 anos, eles dizem, eu não sou guiado pelos meus sentimentos, eu sou guiado pela fé. E fé não é sentimento, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas coisas que você não vê. Fé é um fundamento. Fé é algo firme, né? Glaube ist kein Gefühl, sondern Glaube ist ein festes Fundament und das Beweis dafür, was wir nicht sehen. Hebreus 11:1, Hebräerbrief 11:1. Então, crucificar a carne significa... Quero perguntar para você, das Fleisch kreuzigen, was könnte das bedeuten? Das ist eine Frage jetzt fertig. Uma pergunta para você, claro, você já leu
né? Ou talvez não. O que você me diria? O que é crucificar a carne? Tem alguém? Rápido. Ana, bitte. Ja. Also für Jesus seinen eigenen, also wie nennt man das, seinen eigenen Begierden, Verlangen halt zurückstecken und opfern und ja, das eben nicht leben. Amém. Amém. Also, das heißt, diese Begierden, essas vontades, a gente negar por amor a Jesus. É isso? Ok. Tem mais alguma variante? Isso eu não ouvi direito, não. Não? Ah, okay. Sie hat gesagt, unsere Begierden und Gefühle, die nicht von Gott kommen, zurückstecken und sagen, nein, das ist das Fleisch kreuzigen. Ja? Was bedeutet Fleisch? Fleisch bedeutet einfach nur unsere alte, sündige Natur. Bevor du zu Jesus gekommen bist, bevor ich zu Jesus gekommen bin, wir waren einfach ohne Jesus, wir haben gemacht, was wir wollten, und dieser alte Mensch wird zurückkommen. E esse velho homem, ele quer voltar. Né? A velha mulher, ela quer voltar. Mas você tem que crucificar ele, você tem que crucificar o velho homem, a velha mulher. Amém? Então, crucificar a carne, eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 8:13, Römerbrief 8:13. Römerbrief 8, Vers 13. Das ist im Neuen Testament. Aleluia. 8, versículo 13. A Bíblia 8:13. Olha o que está escrito, amados irmãos. Porque 8, Vers 13. Cadê a Bíblia do Senhor? Porque essa dela tá só de ajuda. Was hast du gemacht? Ja, das müssen wir nicht wissen. Ah. Das reden wir lieber nicht. Römerbrief. Ok, ja. 8:13. Aqui já. 8, Vers 13. Amém? Olha o que está escrito. Porque se vocês viverem segundo a carne, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, como que eu posso mortificar as obras da carne? Pelo Espírito. Amém? Wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lässt, von was? Von der eurer menschlichen Natur, so sündige Natur, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von euren alten Leben und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Amém? Então, irmãos, eu quero esclarecer que todos nós lutamos contra a carne, ok? Não tem alguém que diz, não existe nenhuma luta. Wir alle kämpfen gegen das Fleisch. Então, es gibt niemand, der sagen kann, ich habe keinen Kampf gegen meine alte Natur. Então, só para você entender, você saber que você não é o único. Amém? Pode ser que tem pessoa que não fala, mas você não é a única e o único que passa por batalhas interiores. Du bist nicht die Einzige oder der Einzige, der durch Probleme mit dem Fleisch, mit der alten sündigen Natur geht. Ok? Então, isso é bom a gente saber, para a gente saber que muitos estão passando, como Pedro disse, pelas mesmas aflições. Viele gehen durch dieselben Afflitionen. Amém? E só Deus sabe o peso daquilo que a gente passa. Não é uma lágrima só que determina. Às vezes alguém pode, tá de um jeito, você olha e você pensa, nossa, que maravilha, mas ele ou ela está passando por uma situação onde ele está guerreando. Manchmal kannst du jemand sehen, weint vielleicht nicht, oder sie weint vielleicht nicht, oder sie zeigt das nicht äußerlich, aber sie geht durch ihre Probleme, ihre battles, ok? Ihre Kämpfe. Todos nós temos a nossa batalha. Então, crucificar a carne significa mortificar, como vocês já disseram, e vencer os desejos da carne que lutam contra a vontade do Espírito Santo. Das Fleischkreuzigen bedeutet,
Die sündigen Taten töten. Taten, nicht uns töten, aber diese böse Sachen, was man machen möchte, diese rebelião gegen Gott, essa rebelião contra Deus, você tem que mortificar. Die Wünsche der sündigen Natur besiegen durch die Kraft des Heiligen Geistes, já lemos. Wir müssen uns entscheiden für Gott und somit wird uns die nötige Gnade schenken, das Fleisch zu besiegen. Amém, aleluia. Isso acontece pelo poder do Espírito Santo. Precisamos decidir vencer as vontades da carne e Deus nos dará graça para isso. Amém? Então, o ser humano, ele nunca deixa Deus trabalhar. Sim, deixa Deus trabalhar do jeito certo, né? Mas não é deixar Deus trabalhar e eu nem decido, eu nem quero nada, pelo menos eu nem abro a Bíblia, deixa Deus trabalhar. Então, a Bíblia vai se abrir sozinha e ela vai se ler para mim? Não, se eu não entendo a Bíblia, eu deixo Deus trabalhar. Como? Eu pelo menos abro e começo a ler. E aí sim eu deixo Deus trabalhar. Ich muss Gott wirken lassen, aber wie? Einfach so? Nein, ich muss mindestens die Bibel aufmachen und auch wenn ich nichts verstehe, lesen. Und dann inmitten im Lesen wird der Heilige Geist kommen und wird mir krasse Offenbarungen geben. Amém? Quando, por exemplo, eu comecei a ler a Bíblia, eu peguei uma folha de papel e muitas palavras eu não sabia. Parecia que não era a minha língua. Amém? Parecia que não era a minha língua. E eu lendo, não entendia nada. Ich habe gelesen, ich habe nichts verstanden. Peguei um dicionário. Você tem que se esforçar. Amém? Peguei um dicionário. Na internet todo mundo sabe onde tem dicionário. O que significa estrépito? Está em Ezequiel. O que significa monte? Claro, todo mundo sabe, mas talvez às vezes você só conhecia a palavra montanha. Talvez antigamente você não ouvia a palavra monte. Eu nunca ouvi a palavra no mundo monte, né? Então, essas palavras que a gente não entende, né? O que é um tanque? Como assim tanque de lavar roupa, né? Então a gente não entende. Manchmal kennen wir manche Wörter einfach nicht. Wieso? Und manchmal, wenn wir einfach in Wörterbuch schauen, hilft es uns. Amen? Manchmal wird nicht übernatürlich, nein, guck einfach in Wörterbuch. Und die übernatürliche Sachen wird Gott machen. Simplesmente olhe no dicionário e o que é sobrenatural Deus vai fazer, mas você precisa fazer a sua parte, amém? Por que esse assunto é tão sério assim? A carne... Agora, uma pergunta. Wieso ist dieses Thema so wichtig? Por que é tão importante? Por quê? Alguém pode me ajudar aí? Por que é tão importante esse tema? Wieso ist dieses Thema so wichtig? Por favor. Hã? Não? Quer alguém? Pode falar. Para Deus crescer mais e mais em nós. Amém. Damit Gott mehr und mehr wächst in uns. Amém. Deswegen müssen wir das Fleisch besiegen. Amém? Mais alguém? Noch jemand? As obras, se a gente continuar nas obras da carne, a gente não vai entrar no reino de Deus. Amém. Wenn wir weiterhin die Werke des Fleisches tun, werden wir nicht im Himmel kommen. Amém? Então não é só uma coisa assim, mas eu prefiro não, eu prefiro, eu gosto, eu não. Não. É céu ou inferno, morte ou vida, bênção ou maldição. Amém? Direita ou esquerda, para trás ou para frente. Não tem meio termo. Todos os caminhos vão para Roma, mas só um vai para Deus. Alle Wege führen nach Rom. Aber nur einer zu Gott. Amém? Aleluia. Então, é o estreito. Amém? E como eu digo, é melhor ser estreito porque você sabe para onde você está indo. Imagina um caminho muito largo. Você pode ter virado para lá e você nem sabe. Você pensa que está saindo. Então é bom ser estreito. Graças a Deus que é estreito. Porque você sabe, ó. Você vai, você se mexe para lá. Você já sente a quina do caminho, então você, ó. É verdade. É bom o caminho estreito, né? Es ist sehr gut, dieser enge Weg, dieser enge Pfad, weil du weißt, wo du hingehen musst. Amém? Amém. A carne, como já falamos aqui, nos leva para a condenação eterna. Wenn wir leben, wie wir wollen, dann können wir das Reich Gottes nicht erben und wir werden für immer verdammt werden, né? Se andarmos na carne, não entraremos no reino de Deus. Não porque Deus não é bom, porque você está vivo e você tem o tempo para aprender. Se você perder um jogo no futebol, que eu nem assisto, mas se você perder, se você jogasse futebol, e aí alguém falasse assim,
É como que o juiz do jogo lá, ele é mau. Não, o juiz só está apitando. Talvez eu não me preparei, eu não corri, não me esforcei para ter condição para chutar uns gols, então agora o juiz é mau. Então as pessoas, você vê que no mundo todo mundo fica com raiva de todo mundo. E todo mundo fica contra todo mundo, sendo que eles não se prepararam. In der Welt sind alle sauer auf alle. Und das macht alles keinen Sinn. Und die Menschen können nicht mal zugeben, dass sie einfach falsch lagen. Às vezes as pessoas não conseguem confessar e reconhecer que elas simplesmente estavam erradas, né? Poxa, eu tomei uma multa. Ué, se eu não estacionei certo, qual é o problema? Eu tomei a multa, não tenho que ficar com raiva do policial. Tá entendendo? Então a gente se incomoda com tudo. Manchmal sind wir sauer auf alle. Oh, ich habe jetzt ein Zettel bekommen, wie heißt das? Ein Knöllchen bekommen, weil ich falsch geparkt habe. Ich muss den Polizisten nicht auf ihn sauer sein, sondern ich bin falsch. Então, às vezes a gente se irrita com os outros, sendo que nem aquelas pessoas que estão no supermercado e a pessoa que está lá na frente, que está na caixa, por algum motivo está demorando e ela olha para você também ficar irritado com essa pessoa contra a pessoa que está lá no caixa. Quem já conhece essa situação? Né? Mas você tem que falar para ele olhar para frente, que você não tem nada a ver. Olha para frente, tenha paciência e fica na sua, entendeu? Porque eu não tenho nada a ver que você não tem paciência. Olha para frente, não fica olhando para mim querendo já me misturar no seu estresse. Amém? Vielleicht kennst du schon diese Geschichte, manchmal sind wir im Supermarkt und auf einmal, was passiert? Du bist im Supermarkt, die Kassiererin dauert ein bisschen lange und dann guckt einer nach hinten und will, dass du auch ein bisschen sauer bist auf die Kassiererin. Kennst du diese Situation? Ja? Ok? Aber was hast du damit zu tun? Amém? Nós temos que guardar nossa paz. Wir müssen unser Frieden behalten. E a maior batalha que o discípulo, porque estamos num discipulado, enfrenta é essa batalha da carne, porque ela é constante. Es ist der größte Kampf im Leben eines Jungers, denn dieser Kampf ist meistens immer da. Quase sempre, ok? Você olha com seus olhos, você ouve com os ouvidos algo, você vai em algum lugar e você é bombardeado. Du wirst weggebombt. Weggebombt von diese Süchte und Leidenschaften. Ok? Então, wieso? Du musst sehr aufpassen, denn dieser Kampf ist ein großer Kampf. Und da du in diesem Körper lebst, como você vive nesse corpo, esse corpo deseja coisas que você não deveria desejar. Dieser Körper wünscht sich Sachen, was du eigentlich nicht wünschen solltest, mas o nosso amado irmão Martin Luther, unser lieber Bruder Martin Luther, ele disse, você pode até, realmente, às vezes os pássaros podem sobrevoar a sua cabeça, mas não deixe que eles formem um ninho na sua cabeça. Amém? Eu não posso dizer, Senhor, eu nunca terei nunca mais uma luta. Eu nunca mais serei tentado. Ich kann nicht einfach sagen, ich werde nie mehr versucht. Ich werde nie mehr sündigen. Amen. Nein, ich muss mich anstrengen. Und Bruder Martin Luther sagte, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogel über deinen Kopf fliegt, aber du kannst verhindern, dass da ein Nest aufbaut. Amen? Então, não deixe o inimigo, não deixe a carne formar um ninho de cobras, serpentes, escorpiões, rãs e dinossauros na sua cabeça. Lass nicht so, dass der Böse und das Fleisch in dein Kopf sowas wie ein Nest voller Skorpionen, Würmer, alle sonstige Schlangen in dein Kopf aufbaut, ok? Dein Kopf muss frei sein. A sua mente, a sua cabeça tem que estar livre, porque a caminhada é longa. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. E nós precisamos ainda vencer muitas batalhas. Wir müssen noch viele Schlachten gewinnen, porque a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus ele tinha várias coroas na cabeça. Então, várias coroas significa o quê? Várias vitórias. Ele não tem uma. Uma é muito pouca, duas. Como que Jesus ia ter só duas pobres coroas na cabeça dele? Ele vence várias. Por isso que tem várias coroas na cabeça dele. E até coroa é pouco, mas pelo menos coroa pra gente entender. Mas o que ele tem é muito mais que coroa. Unser Jesus
Die Bibel sagt, hat viele Kronen in seinem Kopf, nicht nur eine. Normale Menschen haben eine Krone, aber Jesus hat viele Kronen auf seinem Kopf. Wieso? Weil immer gewinnt, porque Jesus sempre vence, ele quer que você vença com ele. Então, se você deseja agradar a ele, se você realmente ama a Deus, ele vai te ajudar. Wenn du Gott liebst und ihm gefallen möchtest, dann wirst du besiegen. Lass uns hier, pega sua Bíblia agora. Lass uns ein paar Sachen betrachten hier. Vamos analisar algumas coisas aqui. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. 2,2, 4,2, 2,2, 4,2. Mais uma vez para se lembrar, nós estamos com o assunto hoje, crucificando a carne. Wir haben heute das Thema, das Fleisch kreuzigen. Santos. 42, 42. Amém? A primeira coisa é que você deve entender que o próprio Jesus lutou contra a vontade da carne e venceu dizendo ao Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. De erste Sache, was du verstehen musst, 22, 42. 22, 42. Amém? Jesus sagte, dein Wille geschehe. Ok? Vamos ler aqui, 22, 42. Olha o que Jesus disse. Se alguém gostar, desejar ler em português, leia aí. Senhores, leia aí. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém. Amém. Ich werde jetzt auf Deutsch lesen. Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Amém? Elias. Então, entendeu? Fala baixo. Então, você precisa entender que o próprio Jesus teve batalhas. Auch Jesus hatte Kampf. Então, Jesus era perfeito, então tudo era fácil. Não. Tudo foi fácil ser crucificado, tudo foi fácil momentos antes ele dizer, vamos lá, vamos por esse caminho ser crucificado. Es war nicht leicht für Jesus, gekreuzigt zu werden. Amém? Então, mas qual foi o segredo de Jesus? Ele tomou a decisão. Seja feita a tua vontade. Amém. Tudo começa com uma decisão, irmãos. Ok? Não sei como Jesus se sentiu na hora que ele disse aquilo. Não sei se ele pulou, oh glória, agora eu disse que seja feita a tua vontade. Se ele começou que maravilha, oh perdi aí, Pedro, agora tudo foi finalizado, agora está tudo bem. Mas ele disse, seja feita a tua vontade. Ok? Ich weiß nicht, ob nachdem Jesus gesagt hat, dein Wille geschehe, ob rumgesprungen hat und gesagt hat, ja, hurra, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt werde ich dein Wille machen. Nein! Es kann sein, dass gesagt hat, dein Wille geschehe, und es hat immer noch wehgetan. Pode ser que ele disse, seja feita a tua vontade, mesmo assim começou a doer, mas ele disse, seja feita a tua vontade. Aber er hat gesagt, dein Wille geschehe. Então, uma coisa básica na vida do cristão, ein Basic im Leben von einem Christen ist, dein Wille geschehe. Às vezes você não quer perdoar a alguém, seja feita a tua vontade, Senhor. Manchmal möchtest du jemanden nicht verzeihen, aber dein Wille geschehe. Manchmal hast du keinen Bock, nichts christliches Leben, aber dein Wille geschehe. Às vezes você não está com vontade de fazer algo que tem a ver com Deus, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Porque a obediência também quando dói.
Gott gehorsam sein ist auch wenn es weh tut. Amém? Também quando dói, precisamos continuar obedecendo, irmãos. Auch wenn es mal weh tut, müssen wir weiterhin Gott Gehorsam geben. Amém? Quais são as situações, eu gostaria de te perguntar, uma situação básica, qual que é a situação aí, onde você deve dizer para Deus, seja feita a tua vontade? Perdoar. Perdoar? Qual mais? Wo gibt es Situationen? Quando alguém me maltrata. Quando alguém te maltrata e você diz, seja feita a tua vontade, mas em que sentido? Perdoar. Perdoar. Aí, de novo, né? Quando alguém falar comigo, eu tenho que me calar, ter medo de estando certo, ouvir algo que me doeu e não revidar, discutir, né? Aí, fica à vontade, vamos calar que é melhor, né? Amém. Ou seja, nem sempre adianta falar. Não discutir, né? Talvez no mundo antigamente eu avançaria, eu hoje sou crente, né? Deus não quer isso, aí eu tenho que evitar de brigar, né? Amém, amém. Also das heißt, verzeihen. Manchmal, wenn wir Recht haben und sagen könnten, nein, aber ich habe Recht und guck mal, setz dich hier hin, wir werden bis morgen darüber reden, bis du verstehst, dass ich richtig liege. Nein, manchmal einfach Ruhe lassen, nicht, porque às vezes nós queremos provar que a gente tem, provar. E Jesus, ele poderia ter provado também perante Pilatos, e ele não provou que ele estava certo, né? Konnte auch sagen, wäre richtig vor den König Pilatus, aber hat nicht gesagt, wäre richtig, obwohl richtig war. Então tem que tomar também um passo de fé. Passo de fé, né? Um passo de fé, ein Glaubensschritt, né? É um passo onde você não sabe ainda, mas você toma em obediência ao Senhor. Du weißt nicht, was passiert, aber du gibst diesen Schritt, weil du Gott glaubst. É quando você tem que destruir o seu advogado. O seu advogado. Às vezes você quer sempre... A tendência é sempre querer estar certo e às vezes você sabe que você não está e é difícil reconhecer, mas assim, reconhecer para a pessoa que, olha, eu pisei na bola, realmente. Das heißt, also zuzugeben, dass man falsch ist und nicht immer einen, sage ich mal so, einen Anwalt haben wollen und der uns beschützt und sagt, nein, okay, sie lag falsch, aber, ou seja, o advogado é uma coisa interessante, por quê? Porque eu estava errada, mas... Porque o advogado, ele sempre tem um truque, né? Então eu creio que esse é o verdadeiro significado do advogado, né? Que é, você tem razão, você não tem razão, mas o advogado, ele é tão bom que ele consegue no fim até tirar umas coisinhas para você no fim não perder tanto, né? Ok? Segunda coisa é que precisamos conhecer o sacrifício de Jesus para vencer a carne. Wir müssen die Kraft dessen kennen, der sich für uns geopfert hat. Wer war das? Jesus. Amém? Römer 6,6. Romanos 6,6. Romanos 6,6. Romanos 6,6. Romanos 6,6. Römerbrief 6,6. 6,6. Está escrito assim. Eu vou te explicar uma coisa, irmãos. Ich werde euch eine Sache erklären. Eu ouvi um testemunho muito bonito que foi um jovem. Ele tinha problema com no mundo, ele via muitos filmes sujos, imundos. In der Welt hat dieser junge Mann viele schmutzige Videos gesehen. E aí ele vai para a igreja, ele aceita Jesus, dann geht er zur Kirche, nimmt Jesus an. Mas no momento que ele vê uma irmã, ele começa a imaginar esse jovem. In dem Moment, wo eine Schwester sieht, fängt an sich vorstellen. Então ele vai para o pastor, geht zu seinem Pastor und sagt, Pastor, ich kann nicht mehr. Eu não posso mais, pastor. Minha mente imagina coisas que eu não deveria imaginar. Meine Gedanken stellen sich Sachen vor, die ich nicht vorstellen sollte. Eu estou em pecado, eu estou me sentindo condenado. Eu estou me sentindo como o pior dos piores. Ich fühle mich wie der schmutzigste und allerschlimmste. Então o pastor falou para ele, medite no sacrifício que Jesus fez por você. Amém. Durante 40 dias o pastor deu esse conselho para ele. Durante 40 dias você vai meditar no que Jesus fez por você na cruz, ou seja, a paixão de Cristo por você, né? Für 40 Tage wirst du nur darüber nachdenken, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, diese Liebe, was am Kreuz gezeigt hat. Por quê? Unser frühes Leben wurde mit Christus gekreuzigt. Wow, also, okay, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr.
6:6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído, salpicado, feito em picadinho de papel, para que não sirvamos mais ao pecado. Olha que bênção, então, pela palavra de Deus, quando Jesus morreu lá na cruz, ele desfez o nosso corpo do pecado já. Então você tem que deixar essa verdade penetrar em você. Amen? Also musst du zulassen, dass diese Wahrheit in dir einwirkt. Hat schon, als am Kreuz gestorben ist, hat schon die Sünde in unserem Leben hat ihre Macht verloren. Das heißt, não é uma obra que você está fazendo toda hora. É claro que você se esforça, mas você se esforça para você entender algo que ele já fez. Aleluia. Amém? A maior dificuldade do homem, Deus ele não quer que o homem compita com Jesus e diga: Senhor Jesus, o Senhor morreu por mim na cruz, mas não basta. Eu vou te mostrar, Jesus, que eu sou fiel. Fica aí. Ich werde dir zeigen, Jesus, dass ich treu bin. Bleib mal da, ich werde dir zeigen, dass ich stärker bin als du und ich kann ohne... Não, o sacrifício de Jesus foi tão perfeito, foi tão bem calculado, foi tão certo, que quando ele morreu já lá na cruz, ele já desfez o corpo do pecado. Aleluia. Então, o pecado não deveria ter poder contra nós. Mas a gente tem que conhecer essas verdades bíblicas e deixar não ser só história, uma coisa que está no papel, mas ser algo que vai vencer em nós e que vai virar vida em nós. Amém? Wir müssen zulassen, dass diese Sache lebendig werden. Nicht nur lesen, sondern Sachen hier lassen, dass diese Wörter lebendig werden. A gente tem que deixar que as palavras de Deus virem vida em nós. Por que que o sacrifício de Jesus é tão importante assim? Alguém pode me explicar? Rápido. Kann jemand mir erklären, wieso die Opfergabe von Jesus am Kreuz so wichtig ist? Wieso ist das so wichtig? Por que que é tão importante, por favor? Porque sem ele a gente nunca chegaria a Deus. Weil ohne ihn würden wir nicht zu Gott kommen. Mais alguém? Algo básico? Por quê? Jesus morreu? Sim. Né? Claro, sim, sim. Mas você entende? Você já pensou nesse assunto? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Irgendwas, irgendwie? Eu acho que porque se ele não tivesse morrido, a gente nunca teria sido perdoado do nosso pecado. Amen. Wenn Jesus nicht für uns gestorben wäre, würden wir nie verzeiht werden können wegen unserer Sünde. Amém? Porque a Bíblia diz claramente que Jesus ele está em nosso lugar. Quem deveria morrer éramos nós. Wer sterben sollte, das waren wir. Okay? Wir sollten richtig sterben. Aber hat unsere Stelle genommen. Será que a gente pode entender isso? Porque Deus nunca mais precisaria dizer eu sou contigo. Porque toda hora eu sou contigo, sendo que Ele já mostrou que Ele é conosco. Será que Deus me ama? Ele já não mostrou na cruz que o sofrimento dele não mostra que Ele nos amou? Dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, zeigt das nicht, dass uns liebt? Was brauchen wir noch für Liebesbeweise? Será que Ele tem que mais uma vez morrer na cruz para a gente finalmente entender? Ana, pode falar. Eu queria falar sobre porque Jesus ele morreu por nós. Wieso Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, ja? Weil der ist zu den Juden gekommen, Mhm. aber die haben ihn abgelehnt Ah, und durch seinen Sohn hat Gott dieser neue Bund erschaffen. Ne? Durch Amen. ihn. Sonst hätten wir, os gentios não tinha chance. Ne? chance, né? E então, graças a Deus, os judeus rejeitaram, né? Quer dizer, Eles eram salvos nem por todos, né? Nem todos rejeitaram, mas o povo dele ali realmente rejeitou. E a gente veio agora a nossa oportunidade. E a minha pergunta hoje talvez é interessante, que não tem a ver com o tema, mas o que acontece agora com os judeus? Was passiert jetzt nun mit den Juden? O que acontece? Alguém sabe me explicar? Em que sentido? Porque eles rejeitaram, né? Então, acabou para eles? Não. Porque a promessa ainda está Eles são a promessa, Deus ele não volta atrás com a palavra. Amen. Não. Okay. Also, haben die Juden noch Chancen? Natürlich. Natürlich. Amen? Não, sabe por quê? Porque existe a teologia da substituição. Es gibt die Theologie das Jetzt ist die Gemeinde dran und fertig, keine Juden mehr. Ou seja, que agora a igreja veio
e os judeus, Deus esqueceu, e tudo que era para os judeus antigamente, agora tudo virou agora Jacó, agora de repente é um símbolo para a igreja, Judá agora é simplesmente um símbolo, e tudo acabou. Não. A Bíblia diz pela boca de Paulo no mesmo livro de Romanos, de Bíblia sagt dos Paulos im selben Bohia, que os judeus rejeitaram Jesus até que se cumpra um certo tempo. Mas depois, se a gente que não era povo, quando se tornou povo, o negócio ficou bom, imagina eles que já eram povo, quando eles aceitar Jesus, como não vai ficar forte o negócio. Porque eles já entendiam, a gente chegou, vamos dizer assim, de paraquedas. Wir sind einfach so gekommen, wie mit Fallschirm. Wir kannten nichts über Jehova, aber die Juden, schon seit mindestens 4000 Jahren, kannten sie Jehova. Aber leider, mas infelizmente sim, muitos rejeitaram Jesus. Mas a gente tem que se lembrar que essa Bíblia só está na nossa mão porque apóstolos judeus escreveram isso aqui, né? Also, diese Bibel ist in unserer Hand, weil jüdische Apostel das geschrieben haben. E o próprio Jesus, ele ou talvez deveria dizer, porque ele é da descendência de Davi, né? Ele é judeu, né? Então, selbst Jesus ist Jude. Então, imagine a igreja chegando perante Jesus um certo dia, e de repente, porque eu entrei nesse tema porque o próprio Martinho Lutero, ele criticou os judeus. Fez uma grande reforma, mas ele criticou os judeus. Der Martin Luther, der Reformator, né? Hat viele gute Sachen gemacht, hat die Reformation gemacht, aber er war gegen die Juden. Amém? Mas imagina um dia ele se encontrando com um rei que vai reinar em Jerusalém depois da volta do arrebatamento e vai descer de novo para Jerusalém, e de repente aqueles da igreja que não gostavam dos judeus porque diziam que os judeus mataram, sim, eles mataram, mas eles também pregaram Jesus, né? E de repente tem um rei judeu perante eles, né? Lá em Israel. Talvez até com uma roupa típica, né? Que hoje eu não visto vestido, mas tem uma roupa lá que ele usa lá em Apocalipse, estilo judaica, né? E estilo celestial, né? Então, irmãos, ore por Israel, bete weiterhin für Israel, para que eles conheçam o Messias da Messias, der Messias kennenlernen, que é Jesus das Jesus. Amém? A palavra da cruz é a fonte do poder que nos faz vencer a carne. Das Wort vom Kreuz ist die Quelle der Kraft, die uns zum Siegen bringen gegen die sündige Natur, ok? Então, palavra da prosperidade, não. Palavra de um carro novo, não. Palavra de alegria, não. Tudo isso existe, sim, Deus prospera, Deus dá alegria, mas o que vence a carne é a palavra da cruz. Amém. Was uns zum Siegen bringt gegen diese Sünde, gegen diese Welt, ist das Wort vom Kreuz. Dass er am Kreuz gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist. Amém? E isso tem uma coisa muito boa. Paulo, ele disse assim, os judeus pedem... Peraí. Olha aqui. 1 Coríntios 1,18. Esta Coríntia 1,18 steht geschrieben, está escrito, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Ou seja, quem está morrendo, pensa que é loucura esse negócio de cruz. Wer sowieso am Sterben ist in der Sünde denkt, was ist das mit dem Kreuz? Das macht keinen Sinn. Mas, versículo 22. Os judeus, vers 22, os judeus pedem sinal. E os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Aleluia. Então, o judeu quer um sinal fraco, o grego quer uma sabedoria fraca, mas nós pregamos Jesus que morreu na cruz, porque é a fonte, porque eles podem ter um sinal, podem ter uma sabedoria, mas nunca vencem a carne. Mas nós pregamos a palavra da cruz. E talvez mesmo que não tenha algum sinal, que vai ter muito, que não tenha sabedoria, que a gente vai ter muito, mas mesmo assim a palavra da cruz faz vencer o pecado. Das Wort vom Kreuz bringt uns dazu, die sündige Natur zu besiegen.
Das bedeutet, die Griechen wollen Weisheit, die Juden wollen Zeichen, aber wir predigen Jesus, der gekreuzigt wurde am Kreuz. Viele wollen Zeichen, viele wollen Weisheit, ja, aber wir haben das Kreuz, wir besiegen die Sünde und viele haben so viel Weisheit, viele haben so viele Zeichen, aber haben nie die Sünde besiegt. Amen? Viele haben so viel Weisheit, aber können nicht mal einen Alkohol verlassen. Olha aí, muitos têm tanta sabedoria, cuca grande, cabeça grande, mas não conseguem deixar um cigarro. Aí nós vamos com a palavra da cruz, e em um dia, se essa palavra entrar em você, liberta você de uma vez por todas, e aí você continua lutando. Mas olha só, o que adiantou tanta sabedoria? O que adiantou tanto sinal do mágico Mr. M? Nada. Amém? Nós temos o poder que faz a gente vencer o pecado. Amém? Wir haben diese Kraft, was uns dazu bringen kann, die Sünde zu besiegen. Lorena, queria falar? Aqui nessa palavra, porque os judeus pedem sinal. Sinal. Naquela época, eles não viram muitos sinais? Eles viram, mas muitos não creram. Queria mais, oxe. A gente quer mais. Né? Mas é difícil, mas... Né? Mas imagina hoje, irmãos. Stell dir vor, sie hat gefragt, ja, aber sie hatten so viele Zeichen, sie wollten noch mehr Zeichen. Natürlich. Né? Mas o problema é que... O problema das problemas é, às vezes a gente também... A gente, assim, em geral, eu tô dizendo, né? A gente vê Deus que a gente estava quase no fim, Deus estendeu a mão. Wir waren fast am Ende, Gott hat seine Hände ausgestreckt. Wir waren fast am Ende, wir konnten nie mehr, wir hatten niemanden, aber Gott war immer da. Aber trotzdem, wir auch können vergessen. E mesmo assim você vê pessoas hoje em dia esquecendo. Ah, pastor, mas não foi um sinal que o mar vermelho se abriu, mas foi algo que ele fez na tua própria vida. Você sabe que ele já fez coisa na tua vida. Du weißt ganz genau, hat schon viele Sachen gemacht in dein Leben. Also, não duvide do Senhor. Amém? Amém. Porque assim, antes, quando eu não estava com Cristo, Sim. com Cristo, é claro que a gente passava por coisas e a gente não sabia de onde Verdade. vinha, a gente também não sabia quando vencia alguma coisa, a gente dizia foi sorte. Né? Sorte, Mas verdade. depois que agora eu conheço Cristo, eu vejo as coisas tudo diferente. Amém. Glória a Deus. Então, né? Por isso que eu não entendo, porque eles conheciam a palavra. Eles já conheciam, Eles já né? conheciam. É porque também... É isso que eu não entendo, né? É uma coisa Tem um muito... propósito também. É também... Rebeldia. Existia um propósito, era um plano de salvação também, porque a Bíblia fala que ele colocaria uma pedra de esquina e aquele que tropeçasse nela, né? No caso, Seria despedaçado. Os judeus esperavam um Messias totalmente diferente do que Jesus veio, né? Esperavam um rei como foi Davi. E Jesus veio muito simples, por mais que ele fizesse milagres, ele ia contra aquela lei que eles viveram tantos anos. Então, é a mesma coisa que vir alguém hoje aqui e falar que tudo aquilo que está na Bíblia é diferente. Para a gente também seria difícil. Eles precisavam realmente da revelação de Deus. E Deus só quis revelar para aqueles que Ele quis revelar, né? Era um plano de salvação. Also das heißt, es war schwer, ne? Es war schwer. Und also Gott wollte... É difícil de entender às vezes isso, né? Por que que Ele mesmo diz que só pode vir a mim aquele que o Pai quiser, né? É difícil de entender, mas não tente entender. Você veio, você está dentro e outros virão, né? Es ist manchmal schwer zu verstehen, wieso sind manche zu Jesus gekommen und manche noch nicht. Aber Gott hat seine Vorhaben, ne, was machen möchte. Und unsere Schwester hat gesagt, als sie Jesus noch nicht kannte, sie dachte, alles wäre Glück. Aber heute versteht sie, in Christus, Gott war das. Gott war das. Amen. Não, só queria acrescentar que estavam falando sobre porque viram tanto sinal e não acreditava, porque também antes daquilo, antes de Jesus vir também já veio falsos Cristo, né? As pessoas já tinham já um pé na frente e outro atrás, ficava querendo pagar para ver, né? Então é igual como se fosse hoje, veio o anticristo, aí isso não foi, todo mundo acreditou, amanhã isso não foi. Realmente tem que ter um certo, como você falou, né? Que o pai só vem a mim, se o pai quiser, tudo isso... É uma junção de todas as coisas, né? De uma rebeldia, por um lado, do povo, e por um lado também de Deus que escolhe, né? Das heißt,
Einmal, viele waren Rebellen, aber viele, Gott, macht auch, was will. Verstehst du? Ist eine Mischung, ist Gott, né? E uma coisa é certa, Deus, ele é amor, né? Gott ist Liebe. Ele dá oportunidade para cada um. Agora, só vem se o pai, se o filho deixar, se o filho conceder, que venha ao Pai, né? Man kann nur zu Jesus kommen. Então devemos orar o quê? Senhor, tu és amor. Então, faz as pessoas vir ao Senhor. Jesus, du bist doch Liebe, also bring doch die Menschen zu dir, né? Será que ele não vai conceder? Denkst du, wird nicht zulassen? Com certeza que sim, se você também orar e se colocar na brecha e interceder pelo seu próximo, wenn du betest und für bitte leistest. Amém? A palavra do Senhor também ela nos ensina que eles esperavam por um rei, né, da maneira que eles criaram, né? Porque existia mais de 300 profecias que veriam o Messias, só que pela palavra que os judeus estudavam, eles estavam esperando algo tirano, né? Que vinha matando todo mundo e vencendo. Com glória, e a palavra diz que não se achou formosura em Jesus. Ele foi rejeitado, não se achou graça aos olhos dos homens. Então quer dizer que eles estavam esperando algo glorioso, eles formaram uma imagem. Glorioso dos homens, né? Dos homens, isso, né? E Jesus, ele veio simples, como humilde, né? Então eles rejeitaram ele. Unsere Schwester sagt also, die Menschen erwarteten einen Jesus, wie sie wollten. In der Herrlichkeit, nicht spirituell, sondern diese natürliche Herrlichkeit, Glanz, Luxus, né? Aber ist gekommen, wie kommen sollte. E tudo isso que está escrito na Bíblia das profecias, alles was hier geschrieben ist, que ele vai vir um dia e vai reinar, é na segunda vinda dele, que ele veio mesmo para despedaçar com tudo, e o reino dele, aí ele vai jogar com vara de ferro, diz a Bíblia, né? Dann wird mit den Eisenhammer in seine Hand kommen und sagen, jetzt bin ich dran, jetzt, jetzt müsst ihr mein Wille machen, ob ihr wollt oder nicht, se vocês querem ou não, né? Amém. É necessário parar de alimentar as vontades da carne, e então teremos vitória. Es ist nötig, dass wir aufhören zu ernähren den Willen des Fleisches, und dann werden wir siegen. Sprichwörter 26:20, Provérbios 26:20. Isso aqui é muito interessante, porque a Bíblia diz que sem lenha o fogo acaba. Então não coloque lenha no fogo se você quer que acabe. Okay. 26, 26, 20. Amém? Você vai vencer. Du wirst besiegen. Feuer erlischt. Also, das heißt, Feuer geht aus, ne? Wenn es kein Holz mehr gibt. Und Streit legt sich von selbst, wenn der Klatsch aufhört. Also, das heißt, wenn du nicht immer Alkohol nicht zum Trinken, sondern zum Alkohol reinmachst in Feuer, dann wird das Feuer automatisch. Ne? Aber wenn du immer mehr Holz, dann wird es verbrennen. Se você sempre coloca lenha, né? Quem pode ler em português aí? Jussara, pastora. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Amém. Por que tem brigas às vezes? Porque tem alguém que gosta de reclamar. Se nunca tivesse ninguém que reclama, nunca haveria briga. Ah, mas tem que ter briga. Não tem que ter briga, irmãos. Não tem que ter briga. Não tem, poxa, tem que ter briga? Tem que ter briga? Não. Tá entendendo? Tem que ter uma discussão? Não. E a Bíblia diz, se tem briga, tem alguém que começou com a briga. Se tem fogo, tem alguém que acendeu esse fogo. Mas se você tirar a madeira, o fogo vai acabar. Então se você parar, se eu parar, se a gente nos manter longe, wenn wir uns fernhalten, se a gente se manter longe daquilo que faz o fogo nascer de novo, o fogo vai, ó. Aí você vai dizer, nossa, tô sentindo uma paz. É como diz no Brasil, né? Quando não tem alguma fofoca, alguma coisa, tu pega e bota a lenha na fogueira, né? Isso, lenha na fogueira, né? Então, das heißt, wenn du dich fernhältst von diesen Sachen, was diese Feuer
Ah, ich hasse das. Auf einmal, wieso? Irgendwas hast du zugelassen, dass es in dein Leben kommt und dann kommt dieser Hass. Oh, ich will was komische Sachen machen. Ja, hast du vielleicht irgendwas im Fernsehen gesehen? Hast du vielleicht irgendeinen Film gesehen, was du nicht gucken solltest? Ne? Hast du vielleicht ein Lied von, ein Lied von Asha gehört und du solltest kein... Amém? Talvez você ouviu uma música que você não deveria ouvir e depois, por que eu estou desejando? Por que agora eu estou me sentindo tão sozinho? Ah, eu me sinto tão... Ou você, né? Então, não. A gente tem que cortar. Imagina como será, eu creio que todo mundo aqui, né? Mas como será se você, o dia inteiro só louvor, louvor, in dein Haus, nur Lieder über Jesus, Lieder über Jesus, Lieder über Jesus, Lieder über Jesus. Keine. Nós não escutamos coisas do mundo, wir hören doch nicht Sachen von der Welt. Versteht ihr, was ich meine? Né? E assim, automaticamente vai abaixando. Né? Amém? Glória a Deus. Então, você tem que se manter longe daquilo que faz avivar, aflorar as vontades. Né? Du musst dich fernhalten von diesen Sachen, was diese Gelüste erwecken in dir. Precisamos ser sinceros conosco mesmo e com Deus para vencer a carne. Wir müssen ehrlich sein zu uns selbst und zu Gott, damit wir den Fleisch besiegen. Ok? A Bíblia fala, irmãos, que Jesus ele disse aqui em Lucas 12:1, ele disse, fiquem longe do fermento dos fariseus. Jesus sagte, bleib fern von den Sauerteig der Pharisäer. Und dann hat man gedacht, wie, ich habe doch kein Brot hier, was für ein Sauerteig? Ne, Jesus meinte esse Sauerteig, aquele fermento não era fermento de pão, porque os discípulos, você vê como os discípulos próprios não entendiam como Jesus falava às vezes. Jesus falou, cuidado com o fermento, aí, ué, mas é porque a gente não trouxe pão, fermento, e eles, poxa, Jesus acabou de multiplicar o pão, ele está falando de fermento, mas aí a Bíblia diz que Jesus, ele diz assim, essa passagem que eu estou lendo não está, não é essa, mas ele é uma também que fala, olha só, inzwischen drängten sie und schoben sich die Menschen zu Tausende. Jesus wandte an seine Jünger und warnte sie, hütet euch vor den Sauerteig der Pharisäer, hütet euch von ihrer Heuchelei, ou seja, acautelai-vos do fermento dos fariseus e acautelai-vos da hipocrisia. A hipocrisia é algo que é muito perigoso. Heuchelei ist etwas, was sehr gefährlich ist. Was ist Heuchelei? Ist, wenn du so tust, als ob du jemand wärst, der du gar nicht bist. É quando você finge ser alguém que você não é. Ok? Isso é hipocrisia. Se você não é, é só não fingir. Mesmo que a gente seja o pior pecador. Então vamos reconhecer que precisamos da misericórdia de Deus, mas não como se a gente tivesse no santo dos santos. Isso só piora. Porque a gente não está sendo sincero conosco mesmo. Deus também não está se agradando porque a gente não está mais pedindo a misericórdia dele para nos ajudar, reconhecendo que a gente é pecador. E aí começa a haver um fermento em nós. E a Bíblia diz que um pouco de fermento faz a gente se encher. Então, às vezes, um pouco de hipocrisia faz você se encher. E aí você pensa, tô cheio. Não, tô hipócrita. Entendeu? Und manchmal, diese Sauerteig, du weißt, wenn du ein bisschen Sauerteig machst in Brot, in der Masse vom Brot, was passiert im Teig vom Brot? Ein bisschen Sauerteig, das wächst in der Brot, oder? Okay, das heißt, wenn wir ein bisschen so tun, als ob wir jemanden sind, den wir gar nicht sind und Heuchler sind und sagen, oh, guck mal, ihr müsst alle aufhören zu sündigen und guck mal, vocês todos têm que parar de pecar, mas eu ou nós mesmos estamos vivendo no mesmo erro. Por isso que Jesus ele não tem nenhum problema em você falar a verdade. Jesus hat kein Problem, dass du die Wahrheit sagst. Mas ele falou, tira primeiro o toco de árvore que está no teu olho
E então você vai tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Amém. Eu lembro em Mateus que ele coloca um pau no rosto dele, né? Und das heißt, Jesus sagte, nimm diese großen Holz, was vor deine Augen sind und du bist völlig blind. Und dann kannst du auch andere helfen, diese kleinen Sachen, was in ihre Augen sind, wegzunehmen. Amém. Então, irmãos, uma coisa que é muito importante é cuide de você mesmo primeiro. Não tem problema de falar a verdade, não tem problema de ir lutar contra todo mundo espiritual, mundo espiritual, mas às vezes a gente se embaraça. A gente quer se meter numa batalha que ainda não é o tempo. Manchmal wollen wir einen Kampf kämpfen, der noch nicht die Zeit ist, ok? Irmãos, cuide de si mesmo. Eu lembro quando eu me converti, eu cuidei de mim mesmo. Eu li. Eu só fui pensar esse negócio de pregar, essa onda de pregar, quero fazer isso. E foi um pastor que falou, Diego, você vai pregar. Mas eu não estava pensando em pregar, eu estava pensando em eu conhecer o Senhor, eu orar. Ich wollte nicht irgendwie predigen. Não, ich wollte erstmal lesen, erstmal beten. O negócio era isso. Orar, ler a palavra. E eu estava alegre. Passou um ano, orar e ler a palavra. Orar e ler a palavra. Sim, eu comecei a pregar rápido, mas o negócio, aquilo que mais dava gosto, era em casa. Eu orar e ler a palavra. Orar e ler a palavra. Natürlich, ich habe sehr früh angefangen zu predigen, aber was am besten war, ist, wenn man zu Hause war, oder unter Geschwistern, oder no meio dos irmãos, claro, e beten und Bibel lesen. Und wachsen. Amém? Porque o próprio Deus, ele diz, não vá para a batalha, acho que é Deuteronômio 20, né? Não vá para a batalha antes da hora. Se você tiver medo, nem vá, para você não contaminar os outros. É por isso que a gente não pode ir para uma evangelização, alguém dizendo, poxa, vai ser difícil, mas vamos lá, vai, Deus está conosco. Já estragou tudo. Não pode já ir falando que vai ser difícil, que não vai acontecer nada. Não, você tem que ir crendo. Meu Deus, nós vamos evangelizar. Sim, existe problema, mas o Senhor está nos enviando. Nós vamos dar esse folheto, o teu nome vai ser glorificado e nós vamos voltar. E mesmo que a gente ouça alguém xingando a nossa mãe, mas quando a gente voltar, a gente crê que haverá resultado. Amém. Amém? Wir gehen evangelisieren, wir werden über Jesus sprechen, wir werden das machen, wir werden Flyer verteilen, aber wir gehen mit Glauben und nicht einfach so gehen, aber guck mal, viele glauben gar nicht mehr. Ja, diese Wörter, essas palavras são tão pequenas, mas contaminam. Entendeu? Contaminam. E você tem que tomar cuidado com palavras que parecem ser assim, santas. Tudo é difícil. Também chegou um povo que parecia que era santo quando veio 12 espias que foi levado lá para ver a Terra Prometida. Die Bibel sagt, 12 Menschen haben die verheißene Land erstmal gesehen und sind zurückgekommen. E eles pensavam que eles eram santos cuidadosos. Eles diziam assim, ó, mas vai ser um pouco difícil de entrar naquela terra. Vamos pensar um pouco, vamos ser prudente. Lass uns ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir in diesen Ort gehen, in diese verheißene Land. Kann sein, dass es ein bisschen gefährlich wird und irmãos, quando aqueles 10 homens falaram aquilo, todo o povo se desanimou. Tá entendendo? Eu não estou falando aqui de que é uma palavra de motivação, mas às vezes, se Deus fala, faz uma coisa, agora faça com gosto. Entendeu? Faça com gosto. Não tire o gosto das pessoas que estão ao teu redor. Entendeu? Às vezes você tá aqui e você começa a tirar o gosto. No exemplo, né? Você tira o gosto. Imagina se eu for falar com você sobre Jesus e eu tirar o seu gosto de viver para Ele. Tá entendendo? É claro que a verdade é uma coisa totalmente diferente, mas a verdade é que eles iam vencer. Quem tá entendendo? Die Wahrheit war, sie wurden besiegen, wenn sie einfach nur festhalten würden am Glauben. Aber sie haben angefangen zu zweifeln. E quem levou eles a duvidar foi os fortes que foram lá espiar a terra e voltaram falando mal da terra. E a Bíblia diz que eles começaram a defamar a terra que Deus queria dar para eles. Imagina, irmãos, agora um exemplo bem para a gente ficar, né,
Die Bibel sagt, sie haben angefangen schlecht zu reden über das, was Gott für den machen wollte. Imagina, vocês estão aqui. Um exemplo, Deus quer operar na sua vida, pelo menos nesse momento você está nessa igreja, amém? Então, você começa a falar mal dessa igreja. Você vai começar a contaminar outros. É verdade. Tá entendendo? Ah, não, mas todo lugar tem problema e por isso eu tenho que falar mesmo. E você começa a desanimar o seu irmão e às vezes pensando que está falando a verdade, mas é só alguém que está com medo de ir para a batalha. Tá entendendo? Manchmal sagen wir, oh, Gemeinde, nicht alle, aber manchmal kann man sagen, aber guck mal Gemeinde, guck mal da, aber du bist doch hier in dieser Gemeinde, also wenn du mitkämpfen wirst in dieser Gemeinde, du musst gut reden über die Gemeinde. Amém? Então você vê, Deus não pode, como que Deus vai te dar, agora um exemplo bem normal, um carro e você fala mal do carro. Uma semana você está alegre com o carro, na segunda semana você já está dizendo, que coisa, que carro que é esse? Você quer entrar no apartamento, Deus te dá um apartamento finalmente, você começa agora a falar mal. Você quer casar, você casa, você fala mal do seu casamento, você fala mal de... Tá entendendo? Você reclama. Du willst ein Auto, Gott gibt dir ein Auto. Nach einer Woche hast du keine Lust mehr. Du sagst, was ist das für ein Auto? Du willst eine Wohnung, Gott gibt dir eine Wohnung. Du sagst auf einmal... Não, irmãos. Isso são as maneiras da carne reagir. A carne, ela é assim. Eu lembro de um pastor, ein Prediger, ein Pastor, ele disse o quê? Eu tô tentando desanimar. Não é desanimar, o que eu falo? Eu tô tentando tirar de vocês a euforia. Porque eu quero ver se vocês estão mesmo com a gente nessa obra, ou se foi só porque vocês chegaram, vocês viram algo bom, e você sentiu poder, e você ficou na euforia, mas a euforia passa. O que não passa é compromisso. Aleluia. Amém? Manchmal gehen wir in einen Ort, wir sagen, oh wow, diese Arbeit oder diese Gemeinde, wow, 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 oder das, oder esse Deus, dieser Gott, wow, 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 sim, ja, aber Gefühle kommen und gehen. Aber was bleibt ist eine Beziehung und ein Bund mit Gott, um compromisso. Porque quando você tem um compromisso com Deus, quando você tem compromisso com as coisas, mesmo quando nem tudo vai bem, você continua ali. Du bleibst weiter dran. Wieso? Du hast einen Bund. E Deus não é Deus só de sentimento. Deus é Deus de aliança. Amém? Jeremias 31 até o 34. Jeremias 31 steht geschrieben, Gott hat einen Bund mit uns. Amém? Die Bibel sagt, a Bíblia diz que Deus tem aliança conosco. Então seja sincero, Senhor, eu preciso vencer a carne. Eu preciso vencer. Eu poderia aqui falar das obras da carne. Mas aqui a questão, a gente já falou das obras da carne, lembra? Aqui a questão é vencer. Depois você lê lá as obras da carne. Precisamos tomar muito cuidado com as pequenas coisas que causam grandes estragos. Wir müssen aufpassen auf die kleinen Sachen, die große Schaden verursachen. Às vezes são pequenas palavras. Desanima tudo. Manchmal kleine Wörter. Schon hat man keine Lust mehr. Às vezes são um minutinho que alguém mandou uma mensagem que não deveria. Aí você ouve aquilo. Oh, meu Deus. Seu dia já começa mal. Tá entendendo? Um minutinho para estragar o seu dia inteiro. Manchmal eine Minute. Und dein ganzer Tag ist am Boden. Então não é algo de uma hora só. Ist nicht nur eine Sache von einer Stunde. Às vezes um minuto. Que naquele um minuto o inimigo investiu tanto que em um minuto ele consegue estragar, desanimar, trazer dúvida, querer vontade de pecar, vontade de se desviar. Tudo acabou em um minuto. Manchmal der Satan wirkt so stark, dass in eine Minute, wieder von einer Minute, auf einmal kommen Zweifel, ich will gar nicht mehr mit Jesus, ich will nichts mehr, wegen einer Minute. O nosso inimigo ele é astuto, então cuidado com as coisas pequenas, que causam grande estrago, porque está escrito assim na palavra do Senhor, como está aí escrito em Gálatas 5:7, steht geschrieben in Gálatas 5:7. Ihr habt doch so gute Fortschritte gemacht.
Wer hat euch denn abgehalten, weiter der Wahrheit zu folgen? Gott? Ganz bestimmt nicht. Denn er ist es ja, der euch zur Freiheit berufen hat. Aber wenn auch nur einer von euch falsche Wege geht, genügt das, um euch alle anzustecken. Olha o que a Bíblia está falando aqui em alemão. Está falando até mais claro que o português. Está falando, se um andar no caminho errado, já basta que um ande no caminho errado para contaminar muitos. Gálatas 5:7. Vocês estavam correndo bem. Quem impediu vocês de obedecerem à verdade? Vocês, ou seja, de onde veio esse pensamento? Esse pensamento não veio daquele que vos chamou Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. De novo, fermento. Um pouco. Ein bisschen Sauerteig kann alle anstecken. Uma mentirinha pode fazer vários pensarem o que nem era bem assim. Eine kleine Lüge kann andere dazu bringen, Sachen zu denken, die gar nicht so waren. Uma pequena duvidazinha, uma pequena palavra, uma pessoa mal intencionada, um momento que a gente tem e não consegue segurar e fala uma palavra, escapola uma palavra e você contamina, du steckst an. E você vê que quem tem culpa, por exemplo, se você entrar aqui resfriado, o outro pegou resfriado, a culpa, claro, no mundo espiritual alguém tem que abrir as brechas. Sim, mas você tá aí, né? Sim, mas você tá aí. Se você entrar aqui resfriado, a pessoa pode nem saber que você tá resfriado. Pegou, resfriado. Você vai para sua casa, você tá espirrando, né? E às vezes, irmãos, a onda de negatividade é tão forte que você nem percebe, a pessoa nem falou, mas a negatividade. Manchmal hat man gar nicht gesprochen mit einer Person. Aber zum Beispiel, du kommst hier rein, du bist erkältet, auf einmal, die andere Person ist auch erkältet, sie geht nach Hause, sie ist erkältet, aber sie wusste nicht mal, dass du erkältet bist, aber sie ist jetzt zu Hause und sie ist erkältet. Wieso? Genau so im geistlichen Leben. Manchmal sind Menschen so negativ, sie reden nicht mal, aber du bist nur neben denen, schon bist du angesteckt. Então você tem que tomar cuidado, você tem que se fortalecer. Amém? E você também tem que se responsabilizar em levar algo bom. Halleluja. Und du musst auch dich verantwortlich dafür sein, dass du sagst, ich will Gutes rüberbringen und nicht schlechte Sachen. Amém? Eu quero levar o bem. Eu quero levar uma bênção. Ich will ein Segen sein. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser um portador da verdade. Ich will die Wahrheit Gottes tragen. E nada mais, und nichts anderes. Eu quero que aquilo que flua de mim seja a glória de Deus e não coisas que estraguem. Amém? Ich will, dass von mir rausgeht die Herrlichkeit von Gott. Amém? Há grande poder e recompensa. Deus abençoe, Eduardo. Há grande poder e recompensa. E no fim, a vida eterna para aqueles que vencem a carne. Es gibt Kraft. Amen. Belohnungen und auch ewiges Leben für die, die das Fleisch besiegen. Amen. Como assim, pastor? Para finalizar, vamos ler e vamos orar agora. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. É muito conhecido. Já, das ist sehr bekannt, ne? Also, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesen irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. 2:20 está escrito:
já estou crucificado com Cristo. Então Paulo ele já estava na vitória, por isso que já estamos no fim. Ele já estava na vitória, ele lutou. Ele disse, sabe de uma coisa? Vamos crucificar não somente as vontades, vamos já eu me crucificar logo. E vamos deixar logo tudo de lado. Irmão, você pode entender o que é Paulo dizer assim, que quando ele ia numa viagem, fazer uma viagem missionária, né, fazer uma missão apostólica, uma viagem apostólica, ele dizia assim, eu já tinha sentença de morte. Porque se eu morrer, eu não perdi nada, porque eu já tinha sentença de morte. Então ele achava um jeito de nunca perder. Morreu, Paulo! Ué, já tinha sentença de morte, né? Porque eram viagens perigosas no mar. Eram viagens que batiam, perseguiam. Então ele falava, eu já vou colocar uma sentença de... Eu já vou preparado para morrer. Porque se por acaso eu morrer, eu não perdi nada. Aleluia. Você pode entender isso? Na mente não dá para entender isso na carne, né? Paulo sagte, ich hatte schon, wie heißt das auf Deutsch, Todesurteil. Oh, sehr gut. Todesurteil. Wenn ich verreisen gehe, also er, ne? Er. Wenn er verreisen geht, er sagte, ich habe schon Todesurteil. Wieso? Falls was passiert und ich sterbe auf dieser Reise, wieso? Sie sind im Meer gereist. Es waren viele Gefahren. Menschen haben die Christen verfolgt, getötet. Und er sagte, ich muss jetzt reisen, also ich habe Todesurteil. Wenn was passiert, kein Problem, weil ich habe schon Todesurteil. Wenn ich lebe, habe ich gewonnen. Wenn ich sterbe, wusste ich schon. Fechou? Então, Deus, ele deu para todo cristão uma maneira de ninguém nunca perder. Gott hat uns Christen gegeben eine Art und Weise, dass wir verlieren nie. É porque a gente pensa que a gente está perdendo. Quando a gente perde um emprego, quando a gente perde um momento, quando a gente perde uma pessoa. Mas na verdade, irmãos, Deus é tão forte e Deus é tão vencedor que até mesmo quando você sofre e está sofrendo por amor a Ele, você está ganhando. Amém. Wenn du leidest, für Jesus verlierst du gar nichts. Weil die Bibel sagt, wir werden reichlich belohnt, wenn wir für Jesus leiden. Amém? Por isso que eu não creio em alguém que diz assim, é um sofrimento, você viver para Jesus é um sofrimento e ele para. Não, sim, tem sofrimento, mas o sofrimento, a Bíblia diz que ele recompensa. Porque Deus não é alguém que gosta, quando ele olha de lá alguém sofrendo e fala, vai, sofre mesmo. Você acha que... Não, eu não estou brincando. Você acha que Deus é assim? Não. Deus é amor, então ele fala, você está sofrendo, mas você mesmo vai ver que vale a pena um dia. Talvez você agora não entenda, mas um dia você vai ver que vale a pena pagar um preço por amor a mim, meu filho, minha filha. Ainda que você não esteja vendo agora, continua aí. Ele envia alguém para falar, continua. Envia um anjo para falar no seu ouvido. Envia o Espírito Santo e você vai e continua. E você sabe que lá no fim da história, talvez às vezes até nem aqui, mas quando você chegar no céu, Deus vai falar para você, você sofreu, você se calou, você foi onde eu queria que você fosse, você fez o que eu queria, e você agora, você não entendia muitas coisas, mas o que Jesus disse foi o quê? Eu falo algo e vocês não entendem, mas um dia vocês entenderão. Ich sage eine Sache, was du heute nicht verstehst, aber irgendwann wirst du verstehen. Und manchmal kann es sein, dass du irgendwann, nicht mal hier auf Erde, wenn du im Himmel kommst und du sagst, boah, ich habe da gelitten und so, aber Gott sei Dank, ich bin hier. Und dann, du hast selber vergessen, wo du gelitten hast, aber Gott hat nicht vergessen und er hat gesagt, du hast gelitten in diesem Sinne und jetzt habe ich eine Belohnung, dass du gelitten hast, obwohl du schon längst vergessen hast. Deus não esqueceu do teu sofrimento. Então, para, irmãos, teve um pregador, na verdade um pregador não, sim, ele é pregador, mas o meu pai espiritual, ele disse que ter dó de si mesmo é pecado. Ô, Jeová, aleluia. Para de ter dó de si mesmo. Dass wir selber, ich tue mir selber leid. Das ist Sünde. É pecado, irmãos. Quando a gente... Imagina, irmãos. E ele um dia estava assim, Senhor, eu deixei minha mãe, deixei meu pai, resolvi que eu vou viver o celibato, não vou casar, não tenho família. E agora? E Jesus disse para ele, você está pecando. Eu pecando? Sim, você está com dó de si mesmo. Ter dó de si mesmo é pecado. Dó de si mesmo é pecado. Dó de si mesmo. Eu tenho dó de mim mesmo.
olha como eu sou pobre. Ninguém nunca me entendeu. Pobre que eu digo assim, um pobre coitado. Não, irmãos. Você é filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Wir sind Kinder Gottes, Kinder von einem König. Halleluja. Wir sind Kinder von einem König. Bitte. E às vezes até o sofrimento que Passamos. É para a nossa fé crescer, né? Amém. A gente não entende. Né? Amém. Às vezes, por exemplo, certos sofrimentos que eu passei, foi talvez por eu reconhecer que Ele é o Rei. Que Ele é o dono da verdade. Amém. Also unsere Schwester hat gesagt, manchmal was wir leiden, ist auch damit wir merken, dass er regiert. Und dass er der König ist. Amen. Damit wir lernen und im Glaube wachsen. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, Gálatas 2:20 diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o tempo que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho do Homem, que se entregou a si mesmo por amor a mim. Então, imagina Jesus que está agora no trono. Jesus sitzt jetzt in einem Thron. Jesus, o nome dele está sobre todo nome. A Bíblia diz que um dia Deus vai colocar todos os inimigos de Jesus como piso. Imagina, irmãos. Poxa, eu queria que a minha casa tivesse um piso. Porque a Bíblia diz que Deus coloca o nosso inimigo e por estrado do nosso pé. Um rei, ele senta no trono. Ein König, setzt sich im Thron. Und tem aquele banquinho para ele relaxar a perna. Quem já viu? Eu nunca vi, mas tem. Então, also es gibt so eine Bank. Der König, legt seine Beine da, damit ein bisschen ausruht. Okay? Und die Bibel sagt, das sind deine Feinde. Diese Bank. Esse banquinho são seus inimigos. Então, irmãos, você aprende o que? Ontem eu estava lendo isso aqui, isso me fascinou. Foi hoje de madrugada. E fascinou, porque os nossos inimigos... Tem em todo lugar. Tem em Salmo 2, que fala que Deus, os inimigos vão ser como estrado dos nossos pés, né? E Hebreus 1, 2, né? Assim, Hebreus 1, capítulo 1 e capítulo 2, você lendo, você vai achar. Então, os nossos inimigos não são para nos afligir. Às vezes, se você for exageradamente, tiver uns olhos espirituais exagerados de alguém que nunca quer perder, que sabe que Deus está no controle de tudo e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, você vai pensar o quê? O meu inimigo, ele está aqui, ó, me fazendo descansar meus pés. E ele está embaixo dos meus pés. Como que alguém vai entender? Só pelo Espírito Santo para você entender que toda aflição, na verdade, te deu um descanso. Como, pastor? Tente meditar em alguma situação difícil, onde você percebeu, tudo isso foi difícil, o inimigo veio, mas ó, ele virou o piso da minha casa. Né? Qual é o seu piso? Mármore? Não, meus inimigos. Qual é o piso da sua casa? Tapete vermelho? Não, meus inimigos. Eu ando todo... Irmão, você já entendeu? Eu ando sobre eles. Mas isso é uma coisa muito séria, imagina. Quantas vezes a gente pensa que o nosso inimigo está lá em cima e ele está quase nos sufocando, mas Jesus, ele quer que a gente tenha essa revelação, que o nosso inimigo está embaixo. Por isso que Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Was ist dein Boden hier? Hast du grüner Teppich, roter Teppich, Laminat, BVC Boden? Nein, ich habe meine Feinde hier als Teppich. Das kannst du nur verstehen durch den Geist Gottes. Só dá para entender isso pelo Espírito de Deus. Quando você está passando por uma aflição e você entende, meu Deus, isso aqui não é para a morte. Isso aqui é com propósito, tudo que eu estou passando. Diese Sache wird dich nicht zum Sterben bringen. Diese Sache wird dir einen Halt geben. Ó, revelação. Pode levantar. Olha a revelação. Guck mal die Offenbarung. Senhor, tá difícil, Senhor. Eu me sinto tão fraco, eu sinto como que se não houvesse um chão. Eu estou numa situação, Pai, que eu não vejo o chão debaixo do meu pé. Aí ele te diz, vou te dar um presente. Os inimigos. Aleluia. Porque você vai vencer eles vão se tornar
o teu chão. E você vai ter um chãozinho para se andar. Irmãos, vale a pena vencer a carne. Es lohnt sich, das Fleisch zu besiegen. Eu resumo dizendo: Jesus lutou contra a carne. Saiba o que Jesus fez por você na cruz. A cruz é a fonte do teu poder para vencer a carne. Pare de alimentar as coisas da carne. Precisamos ser sinceros com Deus e dizer: se eu tenho essa fraqueza, me ajuda. Aleluia. Precisamos tomar cuidado com coisas pequenas que causam grande estrago. E você tem que saber que há uma recompensa. E esse Jesus que está no trono, poderoso, nome sobre todo nome, ele mora em você. Zusammengefasst, mach dir keine Sorge. Jesus hat auch gelitten am Kreuz. Und er hat auch gesagt, dein Wille geschehe. So, sagt du auch, dein Wille geschehe. Wir müssen wissen, was Gott am Kreuz getan hat, Jesus. Wir müssen wissen, das Kreuz, was Jesus am Kreuz getan hat, ist eine Quelle von Kraft in unser Leben. Hör auf zu ernähren, was nicht von Gott kommt. Lass das einfach sterben in Ruhe. Wir müssen ehrlich sein zu Gott und zu uns selber. Pass auf mit dieser kleinen Sache, die große Schaden verursachen. Und es gibt eine Belohnung für dich, wenn du das Fleisch besiegst. Amen. Amen. Gott segne